Muito bem, estamos chegando, estamos quase, já passamos da metade, né? Agradeço a você por estar nos acompanhando nesse estudo. Estamos deixando que a Bíblia fale e creio que será muito gratificante para todos nós. Então vamos lá, primeiro mandamento, lembra? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem algo semelhante nos céus, na terra e no mar. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento, não matarás. E hoje o sétimo mandamento está em Êxodo 20, verso 14, não adulterarás. Não adulterarás. É o sétimo mandamento da lei do Senhor. O que era, então, como funcionava o sétimo mandamento? Se a pessoa fosse flagrada adulterando, ela então era levada para fora da cidade. Isso não fazia dentro da cidade, mas fora dos muros, e a pessoa então era apedrejada. Era apedrejada. Isso que havia tanto o homem como a mulher. Mas eu não lembro assim na Bíblia, eu tenho que pesquisar para ver, de um homem que tivesse sido apedrejado. Me parece que houve um caso no Antigo Testamento, mas normalmente era a mulher que era apedrejada, como se apenas a mulher fosse culpada do adultério. Até eu não entendo, adultério tem que ter duas pessoas. Não é impossível você aplicar a lei do adultério para uma pessoa só. Mas nesse caso aqui, que vamos ver, novamente há então a mulher sendo trazida para ser apedrejada. O adultério visa evitar, quando você evita o adultério, visa essa lei, a lei do adultério, visa a santidade do lar e a estrutura familiar. Por isso que existe então ali na Bíblia a lei do adultério. Agora, no Sermão do Monte, Jesus estava ali presente. Jesus vai então elevar o padrão da lei. Vamos ver o que nos diz Mateus 5, 27 e 28. A Bíblia diz, Jesus falando: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Jesus é mais radical, né? Lá na lei, tinha que ser pego as duas pessoas adulterando para ser constatado o adultério. Mas Jesus aqui vem e diz que se você olhar para uma mulher no seu coração com má intenção, isso é, com a ideia de adulterar com ela, você no seu coração já adulterou com ela. Vamos então a um fato acontecido lá nos tempos de Jesus. Jesus estava em Jerusalém, no templo, passou o dia no templo, saiu à noite, foi para o Monte das Oliveiras. Ele gostava de estar lá, era um lugar tranquilo, com muitas árvores, muitas oliveiras, por isso Monte das Oliveiras, havia muitas oliveiras ali. E de manhã ele volta para o templo, e estava ali no templo, não estava na área do templo, ele estava no templo, dentro do templo,
ensinando, conversando com as pessoas ali, e de repente, não mais que de repente, chegam os fariseus, escribas e fariseus, querendo testar Jesus, e traz uma mulher. A Bíblia diz claramente, ela foi flagrada no ato adulterando, na cópula, vamos dizer assim. Eles então trazem aquela mulher, e muitos homens tinham testemunhas que ela realmente estava copulando, e traz aquela mulher para o templo e coloca lá no meio de todos que estavam ali, um vexame, né? E eles inquirem a Jesus: Jesus, essa mulher foi flagrada no ato adulterando, e a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. É verdade, a lei mandava mesmo que ela fosse apedrejada. Jesus então começa a escrever no chão, na terra ali, com o dedo. Eu não sei o que Jesus estava escrevendo ali, mas eu posso supor que ele começou a escrever, e quando ele começa a escrever, um por um daqueles homens começam a sair, ele começa a ir embora. Jesus volta, ele fica em pé, volta, se reclina, começa a escrever outra vez, e quando ele olha, não tinha mais ninguém ali, só a mulher. Porque Jesus sabia do coração daqueles homens que haviam acusado, estavam acusando a mulher de adultério. Jesus sabia. Jesus sabe de tudo que se passa em nosso coração. Ele sabe o que está passando no meu coração agora e sempre. Então Jesus faz uma pergunta célebre àquela mulher: onde são os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ele disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vá e não faças mais isso. Viu a diferença? Jesus perdoa aquela mulher. Jesus perdoou o pecado do adultério que aquela mulher havia praticado. Todos os pecados são perdoáveis. Só existe um pecado que não há perdão. É o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Eu não sei da sua situação, da sua vida, se você leva uma vida de adultério, não sei, mas de uma coisa eu sei: se você confessar o seu pecado a Deus, Jesus vai perdoar o seu pecado. Você chegar para Jesus e dizer: Senhor, eu sou nessa situação. Ele sabe que você está, ele sabe, né? Mas se você confessar a ele o seu pecado, não adianta você pecar e continuar pecando e ficar pensando que ninguém sabe. Não. Jesus sabe que você está em pecado. Ele sabe que você está adulterando. Mas você tem que chegar para ele com aquela mulher e confessar a ele o seu pecado. Ele vai perdoar o seu pecado. E você vai então levar doravante, depois disso, do pecado perdoado, e não voltar mais a pecar, não voltar mais a adulterar. Você vai levar uma vida tranquila diante de Deus e em comunhão com Ele. Jesus quer perdoar o seu pecado. Você não precisa levar uma vida de adultério sempre, não. Você precisa confessar o seu pecado. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, de todo o pecado. Que você pode fazer isso nesta hora. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é um ser que conhece o nosso coração. O Senhor sabe dos nossos pecados. E se confessarmos os nossos pecados, o Senhor vai nos perdoar. Aquela mulher voltou para casa, tranquila, com seu coração limpo, porque o Senhor perdoou o pecado daquela mulher adúltera. Mas aqueles homens que saíram
foram para as suas atividades, foram para as suas casas, outros lugares não sabemos, eles não tiveram o pecado perdoado porque não confessavam os seus pecados. Eles eram muitas vezes tão adúlteros quanto aquela mulher. Ó Deus querido, perdoa os nossos pecados, sara a nossa vida, sara nosso Deus, conforta os nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos com o perdão dos nossos pecados, agora e para todos sempre. Amém.